Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, eu Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta segunda-feira, hoje é Dia Nacional da Justiça. Eu trouxe ao programa a doutora Maria Lúcia de Almeida Robalo, vice-presidente da OAB Subseção Santos, e também meu amigo, o polêmico. Faça isso. Faça Pô, isso. Nobel. Como é que eu vou apresentar o Nobel só? Tem que ser. A palavra é o polêmico, o grande. Mero advogado. Não, para com isso. Nobel Soares, gentilmente vindo ao programa. E antes de começar. Mas olha. Mas nem o Nobel no sábado lá na eleição do Santos Futebol Clube resolvia, viu? Porque. Não tinha salvação. Não tinha salvação. Eu só queria fazer aqui um parênteses. Eu sou corintiano, não gosto de me meter nessas discussões. Só queria fazer um parênteses aqui, o seguinte. Eu conheço o Ananias, que é o conselheiro que está sendo acusado e tal. É uma pessoa de 73 anos. Quem conhece o Ananias sabe que ele nunca iria cometer um ato de roubar. Ali foi aquele ato falho de talvez se confundiu, porque o Ananias é uma pessoa sensacional. Eu só fico indignado, ninguém está concordando, é lógico que tinha que ter anulado tudo, ele não podia ter feito isso. Agora, estão execrando de uma tal maneira que ele vai ter que mudar de cidade, de país. Vai acontecer que nem a menina lá do Rio Grande do Sul, não é? Que os caras que imitaram fizeram apologia à discriminação racial, não é? Imitando macacos, esses daí quase não deu em nada. Afinal, para ninguém deu em nada. Acabou com a vida da menina. E o Ananias, que é aqui de Santos, você vê a cara de assustado. Um ato ali, puxa, que eu tenho certeza, e nós não podemos condenar uma pessoa para o resto da vida, ainda mais uma pessoa de 73 anos. Eu sei que o Orlando Rolo vai me xingar, o Modesto Roma não vai me xingar porque não me conhece, o Fernando Silva todo mundo vai reclamar dessa minha posição. Mas não é justo execrar da maneira como eu estou vendo em diversos programas a figura do Ananias, que muita gente... Tem até apresentador que o Ananias anunciou já há muito tempo no programa, com a água sanitária Gracinda, e diz que não conhece, nunca vi, não sei quem é. E nós não podemos esquecer, não é? Não vou falar nomes aqui de apresentadores que têm execrado o Ananias e que é uma pessoa que não merece o que está acontecendo. Cancela ele. Já estava bagunçado mesmo. Acabou. Olha, o programa de hoje está apenas começando. Eu tenho criticado aqui o atual comando da Polícia Militar da região. O comandante Ricardo. Fraco, hein? Ele precisa pedir para sair. Nós estamos num momento delicado. Não adianta ficar colocando faixas nas esquinas onde tem assalto, dizendo aqui tem alto índice de assalto. E agora virou moda. No dia 15 de novembro, fecharam a Dom Domênico Rangoni para assaltar as indústrias do polo petroquímico. Pegaram um ônibus, atravessaram na pista, uma menina levou um tiro. Foi um tumulto. Neste sábado, na madrugada do sábado, invadiram a Uzi Minas, tudo para roubar caixa eletrônico. São anúncios, tudo pré-determinado, hein? E no domingo, no sábado foi na antiga Refrigerantes de Santos, viu? Desculpa. No sábado, na antiga Refrigerantes de Santos, aqui na Alemoa, na Avenida Bandeirantes, tentaram invadir com explosivos. E no domingo, na Uzi Minas. Perdemos a... E cadê a polícia? A polícia não chega. Chamam a polícia não vai. Cadê a polícia militar?
Coitado dos soldados, já ganham mal, carro sem gasolina, o colete à prova de bala está vencido. Então faço um apelo, ou muda o comando da Polícia Militar na região, ou ele acorda para a vida e toma uma posição como comandante. O programa de hoje está apenas começando e você é meu convidado. Participar aqui do Ação e Reação, aqui pela sua TV Com. Nobel Soares e a doutora Maria Lúcia, boa tarde, obrigado pela participação. Hoje, nós estamos falando antes de iniciar, é feriado nos fóruns e, naturalmente, para os advogados. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto Nobel e todos os que nos ouvem. Hoje é um dia, é feriado, é o dia que se comemora o Dia da Justiça, né? E por conta disso, os advogados e todos os serventuários da Justiça e os juízes têm o dia de folga, né, para poder comemorar com as famílias, porque a profissão é complicada para todos nós. E nós perguntamos no início, nós temos o que comemorar? Temos. Eu acho que o país passa por uma crise que talvez que acabe refletindo na justiça, mas acho que é uma crise até moral, sabe, Augusto, porque a gente vê uma série de fatos acontecendo que levam a essa bagunça, porque a gente vê o pessoal se levantando, fazendo movimento por causa de centavos numa passagem. 20 centavos. Né? 20 centavos e não vê esse mesmo movimento com relação a esse escândalo na Petrobras. Então, eu acho que todos nós temos que repensar em sentido da justiça e em todos os outros segmentos, né? Eu acho que, agora, com relação ao que você falou, na OAB nós temos um grupo que se chama de estudos multidisciplinar, que se chama Emoção, Informação e Justiça. Nós criamos esse grupo em decorrência do que aconteceu com aquela moça que foi linchada no Guarujá. Sim. Então, a gente tem avançado muito nesses estudos, tem sido uma coisa assim muito proveitosa e está aberta à sociedade. No início do ano vamos voltar a discutir esse assunto e estão todos convidados. Você tocou num tema importante, porque em razão das redes sociais terem a força que tem, o caso dessa moça começou nessa história de rede social. Eu fico muito preocupado e alerto não só os apresentadores, mas a imprensa que tem estampado fotos do seu Ananias, teria fraudado e teria isso e teria aquilo e tal. E hoje em dia, com essas torcidas, essas facções criminosas que tomaram conta das torcidas organizadas, esse senhor corre o risco de estar passeando aí pelas ruas da Vila Belmiro e ser agredido, algum sócio, porque as mídias sociais colocam a foto dele lá, este é o fraudador. Nós precisamos repensar isso. Me parece que há uma preocupação muito grande hoje com a justiça, com a questão das redes sociais, não é isso, Nobel? Boa tarde, obrigado pela sua participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Maria Lúcia e aqueles todos que nos assistem. As redes sociais são um instrumento democrático de comunicação, de transparência, não só dos assuntos particulares, sobretudo do poder público, né? Você veja só, se não fossem os meios de comunicação, dentre eles as redes sociais, que estão ao alcance de todos, por certo, o brasileiro não estaria hoje preocupado com aquilo que a Maria Lúcia acabou de mencionar, que é esse escândalo vultoso dentro da Petrobras, praticado por mais de uma década por auxiliares ou membros de um governo que veio para moralizar, entende? Ninguém jamais suspeitaria que um governo do PT fosse capaz de praticar tamanho rombo numa empresa pública e, por certo, dentro do próprio governo, isso vai aparecer de acordo com o depoimento do Paulo Costa, Roberto, com o Paulo Costa, diz que em todos os segmentos não sobra para ninguém. E eu, particularmente, Augusto, você sabe, eu fui um daqueles que fundamos o PT. Tua assinatura está lá, hein, Nobel? Eu fui o primeiro vereador junto. Dá para passar Rorex? Não dá mais, né? Só para limpar, só com cândida e bem forte, né? Alto teor. Mas você saiu porque você já não concordava, né? Exato. Eu sentia que o partido, ele não, embora
professasse a democracia, a liberdade, a igualdade toda, mas na verdade isso nunca aconteceu. O partido, a exemplo dos tradicionais, também tinha lá seus caciques e o Lula era um deles. É verdade. O Lula hoje é colocado como uma figura inatacável, inacessível, inabalável. Mas falou com o Zé Disseu já 3 vezes pelo telefone depois da Sim. saída do Zé Disseu. Então, de um lado, o que deve haver é a maior responsabilidade das pessoas no uso, né, dessas redes sociais, mas culpá-las por um episódio lamentável como foi esse de Guarujá e outros que, por certo, acontecem, não seria justo, seria uma forma de você marginalizar esse instrumento que eu defendo com todas as minhas forças. Acho que é importante porque muita coisa que você não consegue colocar para o público, você se utiliza desse instrumento e consegue. Né? Isso não é somente o particular, as empresas, as instituições. Eu acho muito importante. O que talvez necessite é uma maior educação para o exercício desse direito. Olha, aconteceu nesse sábado, nós estamos vivendo, hoje, Dia da Justiça, nós estamos vivendo fatos interessantes com os juízes. Né? Nós tivemos o caso daquele juiz no Rio de Janeiro, que deu voz de prisão, e agora no Maranhão, no sábado, um juiz, está aqui na CBN, um juiz no Maranhão, ele chegou atrasado, perdeu o voo, discutiu com os funcionários da TAM e levou... Mas ele não foi, mandou todo mundo para a delegacia, mas ele pegou outro avião e não foi para a delegacia. Né? É lógico que são fatos isolados, né? Mas me parece que agora o Conselho Nacional de Justiça tem acompanhado isso de perto, né? Tem feito um acompanhamento com relação a isso. O que acontece é o seguinte, os juízes, né? Se a gente for ver, a justiça surgiu na Grécia Antiga, onde os juízes eram os deuses, né? E alguns talvez pensem que ainda estão nessa época, estão achando, porque não faz nenhum sentido, né, que uma pessoa dê voz de prisão, porque o avião ele tinha perdido o horário, né? Ele é uma pessoa como qualquer outra. Agora, eu acho que esses excessos... Ele não tem esse... o juiz não tem nenhum direito de entrar na frente de alguém num voo. Tem não, né? É um cidadão como todos os outros, a menos que ele precise correr para fazer alguma coisa, mas ele vai ter uma justificativa que não é o caso. Agora, não tem como você modificar isso. Agora, com relação às redes sociais, só voltando pouquinho, o Nobel, o que eu penso, aliás, eu conheci o Nobel na faculdade, foi meu contemporâneo lá, fazendo campanha, né? Vendendo aquela nota de R$50, lembra de Xerox, que ele tirava, do que eu fui lembrar. Que memória! Para conseguir fundos para campanha. Era assim, era uma xerox, uma nota. Nobel Soares, hein? Não existia isso que hoje acontece na Petrobras, porque o dinheiro você tinha que obter das pessoas que votavam em você. E os colegas de classe, a Maria Lúcia tem uma memória... a arrecadação para campanha dele. Coisa mais linda. Ele tirava xerox. Antigamente podia camiseta, podia tudo. Nós vendíamos, não doávamos não. Camiseta, botas, tudo era então, até o jornal do partido nós vendíamos. Olha só. Agora, assim, voltando com relação a isso, eu tenho uma cliente que comprou um cachorro e educando o cachorro, alguém ouviu a menina educando o cachorro, brigando com o cachorro e avisou. E colocaram na rede social que ela estaria agredindo o cachorro, porque ela não conseguia mais sair na rua. Nem o filho, porque alguém tinha 800 compartilhamentos e tudo mais. Então, veja ao que a pessoa às vezes se expõe. Então, eu acho que é muito importante até a gente insistir nesse assunto e nesse estudo para que as pessoas saibam da responsabilidade delas em compartilhar e em divulgar coisas que elas não sabem. Porque a rede social, eu acho que você pode usar com sabedoria, né? Isso, eu acho que só uma punição talvez ensine as pessoas. Mas hoje virou terra de ninguém. Eu particularmente não comento nada, porque alguém entra e xinga a sua mãe, que não tem nada a ver com o negócio, xinga você sem às vezes te conhecer, né? E passa a não ser uma discussão, né? Uma discussão que eu digo, não passa, você não tem o ponto e o contraponto. Ofensas por ofensas, né? Principalmente a questão política inacreditável. Como há
Tem algumas pessoas que são mestras nessa. E é uma vigilância, você não pode sair, lógico. Elas dão a interpretação delas, né? Você falou tudo. Já que vocês estão falando da Petrobras, eu queria aproveitar e falar da Petrobras, porque nós, antes, deixa eu dar uma informação, antes, por favor, agora que eu vi no meu, tá aqui, eu precisava dar uma informação muito interessante, não é? Todo mundo sabe que a TV Com, ela está pela operação pela NET, para Santos, São Vicente e Praia Grande. A partir de 2015, possivelmente, não é, janeiro, talvez fevereiro, nós também vamos transmitir pela operadora Vivo. E para o conhecimento dos telespectadores, o Brasil alcançou em outubro quase 20 milhões de lares com serviço de assinatura, o que corresponde a aproximadamente 30% dos domicílios brasileiros. Esse crescimento ficou dividido em várias operadoras, inclusive a NET, a Vivo, enfim. Então, é importante destacar isso, porque na Baixada Santista, que ela tem uma densidade demográfica maior, então esse número maior ainda, ele chega a mais de 50% dos lares com assinatura, com TV por assinatura. Então fica aqui um registro muito importante. Falando de Petrobras, nós sempre nos colocamos aqui, eu vou começar pela Saipem, por favor. Nós sempre pusemos aqui uma opinião que naturalmente ela se reflete em razão das informações que nós obtivemos. No ano passado e no ano retrasado, eu fui um dos principais críticos à instalação da empresa italiana Saipem na Ponta da Praia, numa área que é da União, que é o SING, que é o Complexo Naval Industrial do Guarujá, que foi criado para receber ali indústrias que tivessem uma ligação com marinas, barcos, enfim. E a Saipem, que nada mais é do que uma fábrica de tubos, não é? O pessoal fala offshore, sabe? Uma baita palavra bonita, né? Uma empresa offshore. O que a Saipem fez? Saipem faz? Ela faz tubos para a Petrobras. Então ela é uma indústria de metal pesado. Se instalou num ponto nobre. Quem gastou 1,5 milhão, 1,5 milhão, 300, 1,2 milhão para comprar um apartamento ali no Mendes, nas Torres, com certeza sabe do que eu estou falando, porque a poluição que a Saipem trouxe àquela região, até porque está num canal e a propagação do barulho é muito grande, e a Saipem, ela tem contratos, e é tudo, o Nobel, é um emaranhado, né? E agora estão descobrindo que os contratos milionários que a Saipem tem com a Petrobras estão lá na listinha do Youssef. A Polícia Federal levantou nas investigações do doleiro Youssef o prédio da Petrobras, que foi construído em Santos. Ele está na listinha, não está, Daiane? Ele está na listinha, está aí. O prédio que foi, de acordo com a revista Carta Capital, a Construcap, que construiu esse prédio, 43 milhões de reais, ele está lá na listinha das obras que envolveram. E aí alguém vai perguntar, mas por que a Saipem? Porque tem uma empresa, Saico, que está ligada nessa relação, que é a empresa que mandou dinheiro para a Saipem. Nobel, não dá para entender. Eu só queria afirmar o seguinte, eram 3 prédios para mais de 6 mil funcionários. Hoje é um prédio, não chega a 200 mil funcionários, e de acordo com o advogado Roberto Mohamed, apesar do prédio ter sido entregue agora, um prédio novo, foi contratada uma empresa do Rio de Janeiro por 400 mil reais para fazer a manutenção do prédio. Enfim, nós estamos perdidos, hein? Você falou de poluição na Ponta da Praia, é isso mesmo? Isso, a Saipem faz a poluição. Não sabia. É verdade. Eu tenho sofrido muito, eu moro ali próximo ao Canal 7 e os prédios daquela área ali do Canal 7, Rebouça, enfim, além da poeira, tem um mau cheiro. Eu não sabia que era dessa indústria. Eu pensei que fosse produzido
Além do corredor de exportação. Corredor de exportação de não, farelo. A SING você está em frente, porque ela pega toda aquela parte do Canal 7, não é? É uma área que deveria ter uma indústria não poluente. Porque ali é decreto, ali era um mangue. E o governo federal, na época, governo militar ainda, foi lá e aterrou e criou ali o Complexo Naval Industrial do Guarujá. Isso é um decreto. Tem todas as regras. Naval, a palavra naval, eles se aproveitaram disso para dizer que a Saipem produz para a Petrobras, não é? Mas a verdade não é nem isso que a gente está preocupado, se produz ou não produz. Primeiro que eles conseguiram uma concessão, eles compraram a antiga Nobara, uma condição extremamente juridicamente impossível de se realizar, e eles conseguiram. E o que chama atenção são os valores dos contratos. E o que mais me chama a atenção é, você compra um apartamento num prédio novo, você não contrata uma empresa para fazer a manutenção do prédio. O prédio é novo, né? Você imagina aqui. E o Roberto Mohamed denunciou isso, um contrato de 400 mil reais. Entregou agora. Contratado uma outra empresa para fazer a manutenção da obra. Não é administrar. Não. É manutenção da obra. Complicado. São coisas que refogem ao nosso controle, mas eu me preocupei porque você, além do fato dessa relação com o Petrobras, com o Petrolão, ainda tem a questão da poluição que afeta assim, milhares de moradores daquela região, até o centro. Tem noites que eu não consigo dormir devido ao mau cheiro. Mas eu moro no Boqueirão, eu também sofro com isso. Porque se o vento vem, você não consegue. Agora, Maria Lúcia, eu tenho tentado, com os meios de comunicação, levantar a origem disso. Conversei com algumas jornalistas. Você sabe que em alguns casos vem lá do Guarujá, da Citrosuco, que está no Guarujá. Porque é no momento que a laranja, dependendo do tempo, ela fica mais sedimentada, então cria esse odor, porque ela acaba... Ou então pela deterioração, molha é uma deterioração, aliás, ela deteriora em função da umidade também. Não é isso, ela como se ela cozinhasse. Então, mas não... devido à umidade do ar. Isso. Agora, Mariana, uma coisa interessante. A OAB sempre foi, a OAB Nacional, e naturalmente que as subseções São Paulo, sempre se destacaram representando a população como um todo, a sociedade, em aspectos que incomodam a todos, né? E a OAB Subseção Santos sempre também foi uma entidade representativa. Nós temos alguns pontos, como essa da Ponta da Praia, que acho que atinge a todos, não é? A questão da poluição. Há algum trabalho nesse sentido, alguma manifestação nesse sentido por parte de vocês? Com relação a isso, eu penso que a Comissão do Meio Ambiente estava fazendo um estudo. Sim. Agora, realmente a gente tem essa preocupação, porque temos uma responsabilidade social. Nós temos sim uma ação, você falou de segurança e tudo mais, nós temos uma ação contra a pessoa lá, a pessoa jurídica que toma conta da estrada, na verdade a Ecovias, para responsabilizá-la civil e penalmente com relação à segurança e os assaltos que a gente tem sofrido. Até pelo valor do pedágio que é pago, porque né? O pedágio, então eles falam que o pedágio é só para conservação da estrada, mas na verdade a gente sabe que não é isso, porque tem pontos críticos onde todos sabem que ali tem assalto. Então, por que não manter uma segurança ali? Por que não manter? Então a gente só paga. Então nós temos uma ação civil ajuizada aqui pela OAB de Santos, em parceria com o SAEG, contra a Ecovias, para responsabilizá-los com relação a isso. Eu vou depois cobrar do pessoal da Comissão do Meio Ambiente, dos colegas que fazem parte, e depois eu te posiciono porque esse caso do odor, eu acho que já... que o Ministério Público teve uma ação tímida de fiscalização, a Câmara Municipal teve também alguns debates na gestão. Mas eles alegam que lá é área federal. Não importa. A área federal para efeito da administração das operações, para alocação de terreno, de armazém. Mas quando é em função das atividades que ali são executadas, afetam a saúde das pessoas, aí não tem nada de federal. Aí é questão mesmo local. O prefeito Paulo Alexandre foi induzido ao erro quando sancionou uma lei
que regulamentava a atividade naquele local. Se não me engano, foi no ano passado até uma lei do Sadal. E o Sadal, de forma equivocada, talvez por não teve uma orientação jurídica adequada, essa lei ela foi considerada inconstitucional, né? Sim, porque as empresas recorreram, Isso. e acho que essa derrota que o Sadal promoveu acabou dando o aval para eles. O aval. Eu posso fazer um... Pô, você manda aqui. Não. Você quer que eu saia? Não. Tô brincando. Augusto, Nobel é meu amigo. Pô. Veja só, os bancos funcionam por concessão do governo federal. O Banco Central é o órgão que autoriza o banco a funcionar. Mas nada impede que no município, esse município legisle sobre tempo de espera na fila, e são leis eficazes. Você vê que aqui em Santos parece que são 20 minutos, embora os bancos levem 30, 40 minutos para atender o seu cliente. Então, no Porto, o que não pode o município é legislar sobre as operações. Operações são reguladas por lei federal. A atividade é do governo federal, de concessão. Agora, como falei anteriormente, no que concerne as condições de saúde, de segurança das pessoas, isso não é legislar sobre as operações. É uma questão, um direito mais amplo, é a questão da dignidade da pessoa humana. Mas então eu acho que ali foi a falha, porque a falha foi essa. Mas aí o que acabou acontecendo? O vereador, de forma abrupta, quis criar uma lei para proibir lá movimentar. Aí tomou pau. As empresas agora estão tranquilas, porque um novo processo, um novo procedimento tem que ser criado. Por isso que às vezes, e muita gente, não sei se isso tem fundamento, mas muita gente diz que essa lei foi eleitoral. Como ele era candidato, ele quis criar uma lei, mas fez de forma equivocada, porque hoje os terminais estão operando com mais força ainda. E quem mora na ponta da praia sente diretamente, como você, mas eu moro no Boqueirão, tem dia que é impressionante. No escritório, você nunca percebeu na cidade? Não. Menina, tem dias que é em casa, eu vou na cidade, no centro, do fora, no escritório. Porque tem um estuário, que acompanha. Então eu vou verificar direitinho, porque houve uma intervenção inicial da Câmara Municipal, convidou o promotor do meio ambiente. Que foi que nasceu esse projeto. Que nasceu a lei que o Sadal apresentou e que o prefeito sancionou. E aí faço aqui uma observação minha. Acho que os dois foram mal assessorados, porque criaram uma lei dizendo assim, não pode operar. E aí tomou pau, porque na área federal quem é a União. É a União. Que é um outro problema. Eu acho um absurdo os terminais não pagarem IPTU para a cidade. Verdade, porque é uma forma de renda. Sim, eles estão na cidade, usam as vias urbanas, não é verdade? A Citrosul com a Cutrale, por exemplo, ali no final do Canal 4, se utilizam da estrutura. O que ocorre é o seguinte, ali é a área federal. Né? Sobre os bens dos governos, seja federal, estadual ou municipal, não existe imposto. Existe uma imunidade tributária que a própria Constituição Federal impede o lançamento de tributos sobre o patrimônio, a renda e os serviços dos governos federal, estadual e municipal. Então, o caso que poderia se discutir seria o ISS. Me parece que isso aí cobram sobre os operadores do mas posto. Aí você que tem um problema. Mas o IPTU, Augusto, é vedado o posicionamento, porque aquelas áreas não são de propriedade daqueles que operam. Eu vou discordar de você. Sim. Por quê? Eu acho que se fosse a instalação de um fórum numa área federal, de um hospital numa área federal, de um órgão público numa área federal, eu até concordo com você. Agora, principalmente Santos, nós estamos falando de uma cidade que é portuária e que tem, nessa operação portuária, um desgaste da cidade. Nós estamos falando aí do cheiro, nós estamos falando das nossas ruas, dos caminhões, do congestionamento. Então, o porto ele é um rasgo dentro da cidade. Todas essas empresas, não estou falando de uma, não. Todas as empresas não pagam IPTU? Não aí pagam, eu te pergunto, porque o terreno não é dela. Não, depende. Não é dela, não ninguém comprou, alugou. Depende. A Embraport, por exemplo, que está do outro lado, não é área de concessão. A Embraport, a área é dela.
Não é? Aí, se você me disser Santos Brasil, BTP, Libra, aí eu concordo com você. Mas você tem alguns pontos, a Hipercom, por exemplo, tem a área dela. Veja bem, do lado de cá, Mas do lado de Santos, vamos assim definir. Vamos de lado. Até o tempo que eu trabalhei direita. no Porto, essa área primária era toda do governo federal. Não, ainda é, naturalmente, ainda é. são não concessões. Mudou. Não mudou. Agora, na fábrica... Cosipa já é diferente. O Porto da Cosipa, ela deve pagar o IPTU lá para Cubatão. No Guarujá, havendo a propriedade particular da margem direita do Porto lá, o Guarujá deve ser arrecadador do IPTU. Eu só faço essa observação para a gente não cair no erro que cometeu o prefeito e o vereador de fazer lei para disciplinar a atividade federal, que é inconstitucional, é dar ponto para eles. Então vamos... Agora, eu entendo a sua colocação, a Constituição permite isso, mas acho que nós temos que... Quer ver uma coisa que eu abomino? E o ISS, eles pagam nas suas cidades de origem. Que é outro... Que nós não recebemos nada. O problema só os caminhões. O problema é de legislação. Legislação. Né? Veja só, a imunidade que acabei de falar aqui protege o patrimônio dos entes públicos, federal, estadual, municipal. Mas essa imunidade também alcança a receita dos credos, dos cultos de qualquer natureza. Então, é muito dinheiro que se arrecada ali, você não sabe a origem, propicia, como já tivemos denúncia, lavagem de dinheiro, malas de dinheiro atravessando o território brasileiro em aviões. Quer dizer, e por que esse benefício para quem nada fez? Só mandou arrecadar, com todo o respeito que eu tenho por qualquer credo, mas eu acho que todos pagando, todos pagariam menos, haveria mais benefício. Então, quando milhões e milhões que chega a ser arrecadado e expande uma igreja que nem uma multinacional no mundo todo, o mundo todo, tem alguns aí que... Isenta, né? Isenta imune, não é isenta, é imune mesmo, é protegido pela Constituição. Por quê? Vamos arrecadar dinheiro com outras atividades, vamos arrecadar dinheiro com a doação espontânea das pessoas, porque existe uma obrigação dentro da igreja de se recolher 10% do que você ganha. E esse 10% não tem origem, não tem nome, é na sacolinha. Mas na que igreja está falando? Todas elas, protestantes, todas. A católica também fala, mas não exige, mas as protestantes exigem 10% do salário 10% do que ganha? Do que ganha. A minha madrasta mora em Aracaju, ela trabalha em casa com costura. Sabe que ela fica o mês inteiro anotando num caderninho quanto ela cobrou de cada freguesa para pagar para o pastor no início do mês. Eu não sabia. É religioso isso, senão não vai para o céu. É o que eles ensinam. Falam que é bíblico, né? Está na Bíblia. De fato está na Bíblia. Agora, quem escreveu, algum interesse teve. Não, eu sempre converso aqui com o pastor Milton Ribeiro, da Igreja Jardim de Oração, na Rua Alagoas, né? E eu sei que a Igreja Presbiteriana, ela tem uma... Você tem que ser próspero para que... De preferência, que tenha renda, né? É uma das igrejas que prefere aquele que tem mais abastado. Não, pelo amor de Deus, imagina. É uma igreja aberta. Estou dizendo, eu sei, mas... igreja, a ideia da... Não, senão vai ser... Eu não falei isso, eu estou dizendo que a igreja presbiteriana... É que tem umas que vão se instalar onde é a maior... presbiteriana é que o seu adepto tenha prosperidade, porque não é vergonhoso ser próspero, não é verdade? Eu não estou condenando ser rico. Senão, eu acho que é uma desgraça ser pobre. Mas a igreja católica... E não poder usufruir eu não sou evangélico. Eu não sou evangélico. Não, mas eu já fui. Sou católico, mas a Igreja Católica, ela dizia assim, para você ficar rico, mas quando você morrer, você tinha que deixar tudo para a igreja. Era assim. Sim, historicamente. E vai mudando, né? Cada um com as suas... É difícil, é um pouco diferente, porque eu penso que nessas igrejas assim que a gente vê hoje, eles fica quase como uma lavagem cerebral. Então, a questão do dinheiro. Da colaboração espontânea das pessoas, né? Então fica uma coisa assim, pelo que eu assisto também, porque eu nunca fui em nenhuma igreja. Assim, quer dizer, até fui, acompanhei. Eu vejo o R.R. Soares na Bandeirantes e realmente ele exagera um pouco, né? Mas esse é o que exagera menos. É mesmo? Você não conhece o outro, o primo dele. O primo dele cunhado, né? Ele houve uma cisão ali. Sim, o questões de interesse econômico, e ele fundou essa outra, que é internacional, né? Acho que é Internacional da Graça e a outra é Universal de Deus. Eu gosto dele, ele me parece às vezes o Silvio Santos. É um bom camelô. Então ele fica 90% do programa de televisão vendendo
vendendo CD. a assinatura de TV, vendendo livrinho sobre o seu que, vendendo CD daquela Mas menina isso pode, né, Nobre? Não, mas você veja A que lei desvia permite. um pouco, no meu entendimento, eu não sou nenhum experto em matéria de religião, mas eu digo o seguinte, qual é o objetivo da religião? É tentar formar a sua ser humano mente, melhor. um ser humano melhor. Eu acho que ficar somente, assina aqui, olha, você vai ser um contribuinte, não, ele chama, como é que chama? Colaborador. Não, ele chama o nome, patrocinador. Ah. É comércio mesmo, olha, manda qualquer quantia, a conta fica o tempo todo trabalhando com aquela conta bancária. Eu acho que ele se desviou um pouquinho do foco, que seria a alma. Sabe, vamos deixar as coisas materiais para por nós. isso que nós estamos nessa loucura. Vamos fazer um Mas breve... nós estamos nos desviando, hein? Hoje é o dia da justiça. Não, eu quero perguntar como é que está o fórum. Nós vamos fazer Vamos um lá. breve intervalo. Antes, viu, Daiane, eu queria fazer aqui um comentário importante da Petrobras, que há 5 anos atrás eu fui o primeiro a falar do grande engodo que era a Petrobras, o projeto do pré-sal, que é inviável. Hoje, mais de $110 o barril custaria, e hoje o barril de petróleo custa em torno de $81, $82. Então eu fui um dos que falei. E aí a Petrobras enganou a população de Santos, levou os valores do metro quadrado com aquela história das 3 torres, principalmente a área do Valongo lá, né? Aquela história das 3 torres, e disse que ia levar 3... Eu não vou nem falar do Valongo agora, viu, Daiane? Eu queria mostrar as 3 prédios, que o do Valongo eu não vou nem falar agora, porque se descobrir essa lista para quem foi os 43 milhões, vai ter gente aí que não vai acreditar para onde foi o dinheiro. Quem tem gente lá do Valongo que recebeu dinheiro da Construcap, hein? Tem gente que tá na listinha lá. Ai, se essa relação vaza. Mostra lá o projeto das 3 torres, eram 3 torres, criou uma expectativa e construíram apenas uma que foi inaugurada, que inclusive cometeu crime arqueológico. Eles construíram em cima de uma área tombada. Falam tanto dos canais aí, a Petrobras veio aí e construiu lá a igreja do Valongo, que ela é tombada, não foi respeitada. Agora, o que me chamou a atenção é o seguinte, mostra o prédio da Petrobras. Se eles gastaram 43 milhões para fazer esse prédio, que é um prédio moderno, heliponto, captação de água da chuva, eles gastaram 43 milhões de reais para fazer esse prédio. E de acordo com a Carta Capital e de acordo com a documentação do Youssef, teve gente que levou dinheiro aí. Tá aí na Carta Capital. Eu fiquei pensando, eu falei, peraí, o Museu do Pelé, a empresa que captou dinheiro, disse que gastou 50 milhões para fazer o prédio do Museu Pelé. Aí eu fiquei pensando, eu falei, peraí, mas se a Petrobras, um baita prédio desse, gastou 43 milhões, ainda tem indício de que lá a gente levou dinheiro, prédio do Museu Pelé, a empresa gastou 50 milhões? Detalhe, é importante destacar que esse dinheiro nós temos que saber sim, porque quem doou dinheiro deixou de pagar imposto. Foi dinheiro através de projeto de apoio cultural. 50 milhões, se levantar esse tapete, tem sujeira embaixo dele. Eu vou para um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanout, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos,
aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan. Faça como Eduardo Filete. O Eduardo Filete diz que teve um sonho. Eduardo Filete, meu amigo. Diz que teve um sonho, que ele vai morrer com 85 anos. Meu Deus. Que sonho. O Eduardo Filete que sonhou. Foi pesadelo, não? Não, foi que vai morrer com 85. Mas ele falou, vou ficar tranquilo, que diz que vai morrer amando. Amando. Então, eu não sei se é amando do demônio, mas mandar um abraço especial. Abração, o Eduardo Filete que foi lá votar sábado, não conseguiu, não deixaram Eduardo Filete, que tinha duplicidade. Tinham duas cédulas com o nome Eduardo Filete. Mandar um abraço também aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Sempre é importante destacar, as empresas portuárias vêm crescendo muito e sem dúvida nenhuma que os equipamentos cada vez mais modernos exigem uma qualificação. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Nessa segunda-feira, com a presença do advogado Nobel Soares e também com a vice-presidente da OAB Santos, doutora Maria Lúcia de Almeida Robalo. Maria Lúcia me trouxe um livro, não é isso? Eu trouxe para você aqui um livro de presente, que são os 80 anos da OAB. Olha, que bonito, na verdade, conta a história desses 80 anos. Desses 80 anos. A gente conta a história das pessoas envolvidas com a OAB, mas não está assim um livro como os que a gente costuma ver que tem, não, gestão de fulano, de tanto a tanto. A gente fez por décadas e insertou os fatos da ordem nos acontecimentos nacionais, nos acontecimentos da cidade. Então ficou muito interessante, vale a pena ler. A gente trouxe aqui um exemplar para você, nós vamos distribuir para os advogados, para as pessoas que quiserem, e mais tarde vai ser um e-book, vai ficar passado esse tempo de distribuição à venda numa livraria aqui da cidade. Aí nós temos aqui uma história muito rica, né? Muito rica. Porque grandes juristas passaram pela cidade, né? Justamente, quando a gente fez esse levantamento histórico, nós concluímos que a gente aí está começando com a história da OAB Santos, né? Então, das pessoas diretamente envolvidas na OAB. Mas o material é tão rico que nós vamos fazer um portal, vamos inclusive começar a gravar com as pessoas para poder ter um portal para ficar gravado na história de sempre. A gente, né, pegar o depoimento da primeira pessoa que passou no número 1 no primeiro vestibular da Unisantos. Então tem umas coisas que está vivo, né? E a gente tem que aproveitar esses depoimentos todos, né? Grandes nomes da nossa cidade. Então tá muito interessante. A gente começa o livro com a Confissão da Deusa Maat, que é primeira notícia histórica a respeito da justiça. A deusa da verdade e da justiça. Da justiça. É o primeiro texto de ética que faz parte do livro dos motos de
Antigo Egito. Olha que interessante. Muito interessante. Vale a pena ler. Tem Sim, várias naturalmente, histórias. eu acho que eu sempre eu não sou ligado à área, mas eu sempre escuto nome de juristas que fizeram a história, não é? Santos tem bastante. Tem muitos, muitos. A gente teve até o presidente presidente do Supremo, né? Que foi o nós tivemos Peluso. o Peluso. Peluso é Formado verdade. aqui pela Unisantos. É verdade, é verdade. Então, nós sempre tivemos grandes nomes, sempre colaboramos muito. Na Direta Já, Santos foi... Né? Tivemos muitas comissões. O Sérgio Sérvulo, que Sérgio Sérvulo, né? inclusive, sumiu, tá aí a história dele, quando ele ficou sumido, todo mundo procurando onde está o Sérgio, tá aí, tem um bilhete. Estive com Tem ele, várias coisas. Tem a tentativa de prender o Oswaldo Justo, mandaram um bilhetinho num papel de tá aqui, ó, guardanapo. bilhete de intimação Oswaldo Justo. Guardanapo. Se ele fosse no fone, ele saia de lá preso. É mesmo. E aí a ordem se posicionou. Olha que interessante, hein? Muito legal. Olha, o livro é aí muito soubemos que a Faculdade de Direito... Pode falar, Nobel, fica à vontade. A primeira faculdade de Direito com foi... matéria jornalística, né? Nossa, foi muito interessante pesquisar tudo isso. Quando é que nós vamos receber o Então, o livro ficou pronto essa semana agora que passou. Depois passa Augusto, lá, você Nobel, eu separo um exemplar para você. É um dos primeiros. Não foi combinado. Parabéns, mas parabéns. Eu agradeço Eu quis aproveitar muito. a oportunidade, né, para obrigado. poder trazer, porque é um trabalho assim de todas as diretorias anteriores, né, que todos nós. Então, a contracapa você viu que tem o rosto de todos os ex-presidentes. Eu reconheci. Foi uma forma de homenagear. Tem aí o. Eu reconheci o Lira, Sérgio Sérvulo. Sérgio Sérvulo, Norberto. O doutor Norberto. Agora tem temos Osmar aqui. Conceição. Sim. Osmar de Paulo. Olha Tem só. muitos colegas que formaram a história da ordem e fizeram dela o que ela é hoje, né? E hoje me parece que a OAB tem uma estrutura bastante que atende às necessidades do advogado, doutora? Temos muita coisa. Tem até para lazer, centro de esporte e lazer, porque sabe o que acontece, Augusto? Outro dia eu ouvi isso de um colega mais antigo que teve lá, numa entrega de carteiras, e ele falou uma coisa que realmente é muito verdade, não é, Nobel? O cliente, quando chega no seu escritório, ele chega assim com um problema até arcado, sabe? Aí ele chega lá, ele te passa, olha, aconteceu isso. Aí ele sai todo lépido e você fica com... carga. Né? Agora eu vou ter que resolver, como é que eu vou fazer? Então, realmente é uma profissão que a gente também precisa de um pouco de lazer. Naturalmente. Né? Então, eu acho que hoje é um dia de comemorar. Às vezes o fórum, o andamento dos processos não é realmente o ideal, então, mas eu acho que a gente Lúcia, já tem avançado muito com o processo digital. Eu acho sobre essa morosidade, que eu acho que é um grande problema hoje. As leis são boas, a resposta que é muito lenta. Então, isso na área criminal. Nós enfrentamos um grave problema que é a morosidade. O jurisdicionado, o cliente do advogado, esse que vai todo arcadozinho no seu escritório. Que a gente fica 10 anos depois assim, e depois transfere para você. Ele termina culpando o advogado pela demora. Verdade. Né? E, na verdade, o advogado é apenas um instrumento, né, que permite ou possibilita que a pessoa acesse o Poder Judiciário. Eu tenho casos, por isso que eu digo, hoje, Dia da Justiça, eu particularmente não tenho nada a comemorar, só tenho a reclamar. Sem embargo da digitalização do processo, que veio como uma grande salvação para esse problema da demora, eu observo que mesmo com a digitalização, que transferiu para o profissional, o advogado, uma série de atribuições que outrora eram executadas pelos funcionários dos cartórios judiciais. Hoje, o advogado virou um servidor do cartório, do Poder Judiciário, sem remuneração. Né? Eu tenho que concordar, até porque, Augusto, para pensar, se chega alguém no seu escritório com um cheque e você vai executar aquele cheque, ele é digitalizado. Amanhã, a parte contrária fala, não, a assinatura não é minha. O advogado tem que ter o cheque. Então, a gente se transformou em cartório, porque a gente tem que guardar aqueles documentos. O que tem uma responsabilidade Nossa, também. muito grande. Então, nesse ponto, eu concordo mesmo com... Tem situações em que não dá para compreender. Você funcionando no processo digital, que aparentemente elimina uma série de etapas burocráticas dentro do cartório judicial. Mais ou menos, Nobel, porque as petições digitais também são juntadas. Que deveria. Então, levou cerca de 6 meses para uma petição ser juntada.
nesse processo? Digital? Digital. Eu fui ao cartório reclamar o que está acontecendo. Aí mandei uma segunda. Aí isso que prejudica, eles falam que aí fui falar com o juiz. O juiz falou, olha, doutor, o que acontece é o seguinte, o sistema pode ser célere, mas eu sou lenta. Ela quis dizer o seguinte, que ela continua sendo uma só para administrar aquele volume imenso que chega com maior rapidez à sua mesa, que são os digitais, e não há um aparelhamento para dar suporte a essa nova realidade. Então, o digital, ao invés de acelerar, terminou congestionando os juízes, que são em número, em mesma quantidade do tempo que era exclusivamente físico o processo, entende? Então, eu não vejo desse aspecto. Agora há pouco, no especial civil, esse então veio para revolucionar, não precisa de advogado, Seria, né? As partes comparecem sozinhas, conciliam, etc. Pois bem, em agosto de 2014, a empresa Ré, antes mesmo do julgamento, ela resolveu depositar em juízo, no processo, a quantia da indenização devida ao meu cliente. Dia 18 de agosto de 2014. Nós estamos no mês de dezembro. Até hoje, o cliente não conseguiu receber esse dinheiro. Muito embora já tenha, por diversas vezes, concordado com o valor do depósito, pedido mandado de levantamento. E eu pergunto, por que dessa demora? Olha, Nobel, talvez não seja a pessoa mais exata para te falar. Eu sei exatamente o que a gente está fazendo. A gente tem ido direto no tribunal, reclamado, pedido mais juízes, porque, afinal das contas, nós representamos a classe. Isso. Então, temos feito muita força nesse sentido. Inclusive, no juizado especial, como você se referiu, eles estão com um número imenso de processos, então, imenso. Fizeram uma propaganda, né, Maria Lúcia? Olha, o especial é tudo, você não gasta nada, as pessoas vão lá e não são atendidas. Exatamente. Aí o que acontece? A OAB, inclusive, firmou um convênio e tem colocado à disposição dos cartórios alguns estagiários para fazer as juntadas, para tudo isso. Agora, com relação ao processo digital, em algumas varas, ele foi muito bem. Porém, ele é um processo, assim, pelo que os serventuários falam, é lento, porque você tem que abrir muitas telas, abre uma tela, abre outra tela. Então, é uma coisa que demanda um treinamento. É mais fácil um menino desses acostumado com Game Boy, com videogame, dar andamento no processo desse, do que um serventuário que está lá há 50 anos. O que eu sempre escuto dos servidores do judiciário... São poucos. Mas que há um descontentamento generalizado. As condições são ruins, o salário é ruim, são poucos funcionários. Posso estar enganado, se eu tiver, por favor, vocês me corrijam. O grande problema da Justiça do Estado de São Paulo é que ela ficou refém do governo. Né? O governo é que dita... Todas são. Não, no Rio de Janeiro não. No Rio de Janeiro... Todas são. Não, no Rio de Janeiro... Você fala de transferência de recursos? Sim, no todas Rio de Janeiro, são. Eu acho que as custas que a gente recolhe tinham que ser... Mas no Rio de Janeiro é assim. Eu acho que tinham que ser revertidas. O orçamento da Justiça Carioca... ela é própria, quer dizer, os valores das custas, elas são revertidas para o funcionamento. E no estado de São Paulo, não. Tudo que você arrecada vai para o governo e o governo repassa um orçamento. Eu me recordo, quando teve uma polêmica do pagamento de férias para os juízes e desembargadores, que 2 anos atrás, se eu não estiver enganado, até de um presidente do TJ que faleceu, ele disse assim, mas eu pago de acordo com o orçamento do que o Estado manda. E cada ano é menor. Mas então não vai dar. Augusto, quanto mais rápido o judiciário aparelhar, ele tem conta para pagar. Como? Então, veja bem, quem é o maior devedor? É o Estado. Então será que essa é um motivo? Não, eu penso até que talvez mas não acho seja, que a lógica não é essa, seja isso. Não. O que eu acho é o seguinte, por exemplo, eles fazem concurso, eles não conseguem nem preencher as vagas. Né? E a gente esteve lá pedindo mais juízes, eles tiraram todos os juízes auxiliares daqui. E ele mostrou, ele falou, olha, estão pedindo um juiz a mais, a gente está com comarca que nem juiz tem.
Então, Como é que pode? é uma falência do Poder Judiciário com relação Quer ver a outra isso. coisa Os também que cartórios, eu... você vai lá, os cartórios até... Mas os cartórios alguns agora melhorou, eles já estão climatizados. Mas agora, Eles 2014? 2014. Estão climatizados e o esforço do diretor do fórum é muito grande nesse sentido. A gente acompanha Quem é o atual agora. diretor do fórum? É o Dr. Valdir Marinho Júnior. O que ocorre é, a par dessa questão da quantidade ínfima de juízes e servidores, que não aumentou, né? E da má remuneração desses servidores, existe também o problema do despreparo de certos juízes. Ninguém aqui pretende dizer que isso é total, porque existem as exceções de juízes humanos, muito preparados. Não. Então faz um concurso e não consegue suprir as vagas, o que significa dizer, porque não tinha vaga? Não, porque os candidatos não conseguiram alcançar o nível médio necessário para ser aprovado. É muita faculdade de Direito, Nobel. É muita faculdade então, de Direito. aí eu vou chegar lá. E eu ouvi falar que vai ter pela internet agora, hein? Quando mesmo assim o Estado, o Poder Judiciário consegue aprovar nessa seleção esses juízes, muitos são muito despreparados. Eu estava brincando aqui com Maria Lúcia antes do programa. Eu digo, olha, Maria Lúcia, é um sintoma de que os juízes novos são despreparados, é o fato de que, das decisões deles, tem aquele chamado recurso de embargo de declaração. O que significa? O advogado, quando vê que o juiz não julgou, a contento, não respondeu, é contraditório, se omitiu, deixou de decidir determinada questão, ele embarga, entra com um recurso chamado embargo. Cresceu esse número de recursos, só eu essa semana entrei com um juiz, 3 questões de contradições e 3 omissões no mesmo julgado. Então é um despreparo ou é um descompromisso com a celeridade e a justeza. Eu tenho um amigo que teve uma audiência e virou para o juiz em determinado momento e falou, doutor, o senhor leu o processo? O senhor não leu o processo. Falou tem que dizer assim, às vezes é ofensivo. Ficou bravo com ele. Fica bravo, porque eles se consideram semideuses, inatacáveis. Mas isso pode acontecer? Não pode. Aí você tem o recurso próprio. Então, a Constituição, a emenda 45... Permite. Ela diz que o processo tem que ter uma duração razoável. O que é duração razoável? É um tempo indefinido? Não. Se é tempo, ele tem prazo. De acordo com as condições, é lógico que não está se pedindo para o juiz julgar sem analisar o processo. Mas eles estão julgando assim, de pacote, ou para atender determinados interesses momentâneos, mas eles mesmos se declaram que não foi culpado de ter agido daquela maneira. A demora, ele sempre diz, não foi por culpa minha, ele já despacha logo de começo, para não se responsabilizar pelo atraso. Porque, tecnicamente, a lei, o Código de Processo Civil, diz que ele responde por danos que causar as partes, por omissão, por fraude processual, que eles também são seres humanos, estão sujeitos a cometer tudo isso, né? Então nós precisamos rever a justiça. Tem que rever totalmente. Nós temos o judiciário que começou quando Martim Afonso veio para cá colonizar a colônia, né? Aí ele tinha os poderes totais, né? Legislativo, executivo, judiciário. Depois é que veio as reformas e as constituições que foram... Meu amigo Nobel Soares, vamos marcar outro programa, Nobel? Eu estou sempre Maria Lúcia, topa? Vamos marcar que o programa terminou. Terminou, não acredito. Acabou. Mas passou muito rápido. Foi muito sério, mais do que o processo. E tem uma moça lá passando mal, fazendo assim, ó. Tá vendo? Ela tá fazendo teste para trabalhar no aeroporto de Congonhas, ali quando sinaliza para os aviões. Nobel, muito obrigado pela sua participação. Prazer enorme. Maria Lúcia, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela lembrança. Mande um abraço a todos da OAB. Com certeza. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora. Autoridades, o prédio do Museu Pelé custou 50 milhões. O prédio da Petrobras, 43 milhões. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu.
com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.